Bom dia, gente. Consegue me escutar aí? Sim, Tá bem. Bom, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Diego, eu sou apoiador aqui na sede em Porto Alegre, né, do PIN. Presto apoio à região de Juí e Santo Ângelo, né, as nossas coordenadorias regionais ali da 12ª e 17ª. Hoje nós vamos realizar uma formação continuada, né, sobre a metodologia e o sistema de informação do PIN. Então, nós vamos nos ater a estudar essas questões hoje, né? Eu estou hoje com a nossa colega Renata, que vai se apresentar também, que vai estar compondo essa nossa manhã de estudos. Vou passar a palavra para ela aí. olá, bom dia a todo mundo que está na sala. Meu nome é Renata, eu sou apoiadora da Macro Vales, então, né, que é a oitava, 13ª e 16ª CRS, e hoje vou estar junto com o Diego, então, tocando a nossa formação bimestral, que dessa vez foi mensal por conta, né, do evento agora em novembro. Tá bem. Gente, antes da gente iniciar, eu queria que a gente fizesse alguns combinados, até para a gente conseguir fluir melhor nessa manhã, para que a gente consiga deixar os microfones desligados, né? Para que vocês também não compartilhem as telas, né? A gente vai mais adiante estar compartilhando o link de presença, né, para vocês conseguirem registrar. E acho que cabe salientar também que se tiverem mais colegas de trabalho, né, participando aí, às vezes vocês participam todos no mesmo computador ou projetam, né, em algum PowerPoint na sala de vocês, que todos consigam preencher, porque ele é individual, né, a lista de presença, para que todos consigam registrar. Tá. Esses vão ter receber certificados também que são emitidos pela Escola de Saúde Pública, não é com a gente, tá? Eles geralmente demoram um pouquinho, mas eles chegam, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Também vamos passar uma lista de avaliação desse nosso encontro, né? Para que a gente consiga continuar melhorando, assim, a nossa dinâmica, nossas apresentações, que fiquem cada vez melhores, assim, para a gente conseguir trabalhar os temas do PIN, tá? Antes da gente iniciar também, eu queria convidar nosso colega Laírton para ele fazer uma dinâmica com a gente. Laírton, tu nos escuta aí? Sim, bom dia, gente. Que bom estar aqui com vocês. Então, antes de começar, o convite é para a gente criar espaço principalmente na nossa mente, nos nossos pensamentos, né, para a gente poder assimilar todas as informações que vão chegar hoje. Então, o convite inicial é, se possível, onde tu estiver agora, toma um pouquinho de atenção em si mesmo. É um convite para a gente fazer uma prática breve de, de concentração, de meditação e relaxamento. Então, aproveita nesse momento para relaxar um pouquinho as mãos, soltar as mãos e, se possível, né, fazer algumas respirações profundas. Eu vou guiar vocês nessa meditação e então o convite agora é estabelecer esse lugar de tranquilidade, de calma. Você pode até inclinar o corpo um pouquinho na diagonal, assim, né? Puxar o bumbum para trás para ampliar essa base da coluna, para ajudar a ter uma base maior e mais confortável também para toda a extensão da tua coluna. Se for confortável para ti, fizer sentido, pode fechar os olhos nesse momento. Pode apoiar as mãos sobre as pernas ou cruzar as mãos. Deixar os pés apoiados no chão. Faz algumas respirações profundas e lentas. Leva a tua atenção lá para os pés. Dá um comando para o corpo relaxar os pés. Relaxar as pernas, as panturrilhas, as coxas. Relaxar o quadril. Leva a respiração lá para o abdômen. Então expande bem a tua respiração, empurrando o diafragma para baixo. Relaxa os braços, relaxa os ombros. Relaxa as mãos, os dedos, relaxa o pescoço. Relaxa a língua no interior da boca. Relaxa os olhos, a testa.
Leva esse relaxamento até o couro cabeludo. Respira fundo. Pode fazer uma respiração profunda. Segurar uns 2 segundos o ar. E tenta soltar com o dobro de tempo que tu demorou para tu inspirar. Solta devagarinho. Leva a tua atenção para a respiração, esse ciclo de ar entrando, segurando um pouquinho, soltando devagar, esvazia completamente os pulmões, segura alguns segundos sem ar, e aí sim torna a inspirar. Experimenta encontrar um ritmo que faz sentido aí para você, que é confortável. Faz agora 3 inspirações bem profundas, lentas, sem pressa. Mantendo essa respiração profunda, lenta, esse relaxamento no corpo. Vai revisitando desde os pés, as pernas, o quadril, o abdômen, os ombros, braços, rosto. Tá teu corpo agora. Meditação é muito mais sobre relaxamento do que concentração. Se alguém nunca tinha meditado, parabéns. Agora vocês podem falar que já meditaram. Nossa prática de hoje foi breve, pontual, mas a respiração também ela ensina o quanto que ela pode ser muito eficiente, mesmo um tempo bem curtinho. Tenhamos aí um bom encontro, gente. Obrigado aí por esse momento. E passo para os colegas de novo. Bom dia. Obrigado aí pela prática. Obrigado, Ayrton. Sem dúvida, acho que esse momento é bem importante também para a gente poder estar mais presente aqui na nossa formação, né? Ter acelerado um pouco da nossa rotina, que a gente vive com muitos compromissos. E agora temos mais um, que é estudar um pouquinho sobre nossa metodologia e sistema de informação aqui no PIN. Então, que tenhamos uma ótima manhã de estudos aqui. Nós vamos estar gravando já nosso encontro, tá, pessoal? Então, vocês podem estar retornando depois nele lá no site do PIN, lá em eventos e encontros e reuniões online. Vocês vão conseguir acessar essa e, inclusive, as anteriores, né? Porque esse é um encontro que a gente repete a cada 2 meses. Então, vocês podem também estar olhando os outros encontros que foram gravados, ok? Nós vamos também estar disponibilizando uma avaliação, né? Como eu comentei aqui no chat. Daqui a pouquinho a Renata vai deixar com vocês, tá? Para a gente conseguir continuar melhorando o nosso trabalho aqui. Nós temos também um grupo, né, no WhatsApp que a gente transmite algumas informações lá, os eventos, as nossas formações, algumas orientações sobre os programas, as cartilhas que a gente lança de tempos em tempos também são compartilhados lá no grupo. Então aqui nós temos um QR Code, se vocês quiserem e puderem nesse momento também tá fazendo a leitura do QR Code para participar do grupo. Tá? A gente também depois vai estar podendo disponibilizar esse link também no chat também, tá bom? Então vou dar uns segundinhos aí para vocês conseguirem fazer a leitura.
E depois, qualquer coisa, vocês podem voltar na gravação também e fazer a leitura, ok, pessoal? Vamos lá. A gente tem as duas últimas formações que a gente realizou aqui no PIN, lá no EPIM, né, que é o nosso sistema onde tem as nossas formações, que são os cursos de abordagens antirracistas, né, nos atendimentos às crianças e suas famílias, e o processo de caracterização no PIN. Então, além dessas duas outras oportunidades de qualificação, a gente tem várias outras que é importante vocês realizarem, tá? Estão todas disponíveis lá no EPIM. A gente sugeriu, né, e recomendou que vocês participassem, fizessem as duas outras formações para estarem participando hoje aqui da live, seriam as formações introdutórias ao instrucional do PIN, né? E o sistema de informações do PIN, que é o SISPIN. Quem não conseguiu fazer, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade hoje aqui no nosso encontro, mas fique aqui com a gente, tá? Depois que acabar a nossa formação de hoje, quem não fez, vai lá no EPIN e faça. Vocês vão conseguir linkar várias coisas que a gente trabalha aqui hoje, tá? E fiquem com a gente aqui, tá? Mas é bem importante que vocês consigam fazer essas duas formações lá, porque elas são base para que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá bom? Vamos alinhar alguns pontos iniciais. A gente separou aqui 4 pontos para a gente poder alinhar hoje, para a gente poder otimizar o nosso encontro. Primeiro ponto é, o nosso SISPIN, que é o nosso sistema que a gente utiliza, né, ele é um reflexo da metodologia de trabalho do PIN, né? Ele é um espelho do que a gente faz no nosso trabalho. Então, a maneira como o PIN vai se estruturar, ele vai ter que ter uma correspondência, ele vai ter que ser fidedigno ao que é informado lá no sistema de informações, né? Então, para a gente entender como é que o sistema funciona, a gente precisa entender como é que o PIN funciona, né? Não tem como ser uma coisa sem a outra, né? No PIN, a gente vai ter um fluxo para a inclusão das informações lá no SISPIN, né? Se a gente conseguir seguir esse fluxo, que a gente conseguir fazer esse passo a passo, né, dessa forma, nós vamos diminuir muito as possibilidades de erro, tá? E como que é esse fluxo? Né? O visitador, né, vai realizar o preenchimento dos formulários físicos, PIN, certo? Depois o monitor vai estar revisando esses formulários, né? Se for necessário ele corrigir ou confirmar essas informações que estão escritas nesses formulários, ele vai ter essa troca com o visitador. É bem importante ter esse diálogo, né, no monitor com o visitador. E aquele que é responsável pela digitação, que pode ser tanto o monitor, alguém do grupo técnico municipal ou o próprio digitador, né, vai estar inserindo essas informações que já foram revisadas lá no nosso SISPIN, certo? O GTM, né, e o monitor vai acompanhar esses relatórios que o SISPIN vai gerar, né, monitorando e também vai avaliar essas ações, né, conforme o trabalho vai sendo desenvolvido no município. A gente entende que a qualidade dessas informações que vão ser registradas vão depender de um bom preenchimento, né, desses formulários pelo visitador, uma boa revisão e uma supervisão que é feita pelo monitor e a inserção no sistema, né, a correta inserção no sistema que vai ser realizada pelo digitador, que pode ser, né, que nem a gente falou, o GTM, o monitor ou o próprio digitador, depende daí do município e da sua gestão municipal, né, quem que vai estar realizando essa digitação no sistema, certo? Cada município tem um jeito particular aí também de quem vai estar realizando, se responsabilizando pela essa digitação. O sistema, né, ele vai ter uma programação com prazos e ordens bem específicas, assim, né? Então, o digitador, ele só vai conseguir inserir as informações no sistema sem que esse sistema aponte um erro se elas estiverem de acordo com o indicado. Por exemplo, se a avaliação do desenvolvimento infantil é realizada somente após a conclusão da faixa etária da criança, a gente não vai conseguir incluir ela no SISPIN antes da criança completar a faixa etária. Então, ela precisa completar a primeira faixa etária para que a gente consiga incluir, né, lá a avaliação do desenvolvimento infantil. A gente tem um exemplo aqui embaixo. Se a criança está com 1 mês de vida, a gente não vai conseguir inserir o diagnóstico de desenvolvimento infantil de outra faixa etária, né, que não seja a essa que ela está, que seria a faixa etária de 0 a 3 meses. Certo? Se a gente colocar em outra faixa etária, o sistema vai apontar um erro, né? Então, por isso que a gente diz que o sistema ele possui prazos e ordens bem específicas. Certo, gente?
Então, o sistema ele vai apontar o erro, que nem eu estava comentando, né? Quando a metodologia do trabalho não estiver de acordo, né? Não estiver sendo executada corretamente. A gente tem aí um exemplo, né? O tempo médio de uma gestação é de 40 semanas. Se a gestante segue cadastrada e ativa no sistema com mais de 42 semanas de gestação, o sistema vai entender que há algum engano, né? E vai inativar essa gestante por uma suspeita de erro. Se for incluído o cadastro, né, a caracterização da família sem a inclusão da gestante ou da criança, o sistema vai apontar o erro, né? O programa acompanha famílias com gestantes ou com crianças, né? Então, o sistema sempre vai apontar um erro quando não estiver sendo uma inserção correta, né? Quando a metodologia não estiver correta. Então, o que que a gente quer dizer quando a gente fala de uma metodologia do PIN? Né? A gente está falando, então, de um processo de funcionamento, um processo organizado, um modo de funcionar que ele é próprio, né? Que existe aí há mais de 20 anos e que se diferencia de outras políticas, de outros programas, né? Então, o PIN ele tem uma metodologia própria, né? Sólida, né? Que tem aí um percurso já, né? De construção dessa metodologia. Aquilo que a gente falava anteriormente, né? Primeiro passo é a gente poder realizar a formação introdutória no CISPIN, né? Que está disponível lá no EPIN. E ele vai abordar os conhecimentos básicos, ele vai ser o ponto inicial, assim, para a gente poder compreender o funcionamento do nosso sistema, certo? O segundo passo é essa formação continuada autoinstrucional, disponível no EPIN, sobre essa metodologia específica do PIN e o sistema de informações, né? Então, aquilo que a gente falou anteriormente, é bem importante que vocês consigam realizar, né, essas duas formações, para vocês estarem compreendendo essa metodologia do PIN. O sistema ele também é bem dinâmico, assim, é bem intuitivo. Quando vocês tiverem alguma dúvida de algum relatório, de algum, de alguma questão do sistema, vocês podem tentar repousar o mouse assim em cima. Por exemplo, aqui a gente tem o mouse repousado sobre a unidade de ingresso. Ele vai dar uma janela de explicação, né? Ali a unidade de ingresso, a idade da criança ao ingressar no programa. Você vai conseguir, então, ter uma explicação do sistema a respeito daquele item, daquele ponto que você talvez tenha alguma dúvida, certo? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, né, em relação ao funcionamento lá do sistema, vocês, no canto extremo direito, vai ter um link, né, um botão ali para vocês clicarem em ajuda. E ele lá vai ser direcionado ao manual do Cispim. Se vocês ainda não tiverem encontrado respostas para aquilo que vocês precisam, nós temos aqui na sede apoiadores estaduais, né, que são capilarizados para as regiões do estado, né, em todas as nossas coordenações de saúde. Então, vocês podem estar entrando em contato com o seu apoiador estadual, né? Eu presto apoio, por exemplo, para a região de 17ª e 12ª, né? Os outros colegas para as outras regiões do estado. Vocês podem estar entrando em contato com a gente, né? Ou também com o telefone do PIN e mostrando, a gente pode entrar em chamadas, a gente pode entrar em contato para ver quais são os erros que vocês estão enfrentando, né, em relação ao SISPIN. Certo, gente? É, Então, aquilo que a gente falou, para você entender o que o SISPIN está te sinalizando, a gente precisa entender a metodologia, né? A metodologia do PIN, né? E para isso, a gente precisa entender a caracterização das comunidades, das famílias, das gestantes, das crianças, o monitoramento do desenvolvimento integral infantil, né? Que é o nosso MDI, o cálculo de repasse do incentivo financeiro estadual. Todos esses três pontos que estão nomeados aqui, eles vão estar descritos lá no curso de metodologia do PIN e o sistema de informação. Mas hoje a gente vai se ater um pouquinho mais à questão do monitoramento do desenvolvimento integral infantil, que é o nosso foco aqui hoje, ok? É, Todas as gestantes, né, e crianças atendidas pelo programa, elas são acompanhadas de formulários específicos que são preenchidos pelos visitadores, né, em periodicidade definida, né? Essa periodicidade, ela está definida já pela metodologia do PIN, certo? Então, as informações do monitoramento integral infantil, elas devem ser inseridas no CISPIN. E as da gestante devem ser armazenadas em cópias físicas na sala do PIN. Eu passo agora para a Renata continuar com vocês, né, nessa parte, depois eu retorno. Então, gente, obrigado, Diego.
como o Diego estava falando, né, o funcionamento, então, né, do PIN e o correto, né, preenchimento do SISPIN, ele depende também que a gente conheça, né, os diferentes formulários que existem, né, para esse acompanhamento. Então, a gente trouxe aqui, né, a gente tem um formulário que é o diagnóstico inicial do desenvolvimento, outro que é o acompanhamento descritivo trimestral, né, o ADT, e a avaliação do desenvolvimento integral infantil, que é o ADI. Então, é importante a gente conhecer, né, a diferença entre esses formulários, né? Então, a gente coloca aqui essa máquina fotográfica ali no diagnóstico inicial do desenvolvimento, né? Porque ele é um formulário que tem um método, né, de testagem. Então, ele faz a fotografia, né, inicial da criança ao ingressar no PIN. Depois a gente tem o ADT, né, que é o descritivo trimestral, que ele é feito a partir do registro, né, do último trimestre. E o ADI, que é a avaliação do desenvolvimento infantil, ele é feito a partir do registro, então, da última faixa etária. Então, a gente tem indicadores, né, para cada um desses formulários, né, o diagnóstico inicial do desenvolvimento, então, ele é feito na faixa etária, então, que a criança se encontra na entrada do PIN, né, então, como eu falei, essa fotografia do momento de ingresso, né, da criança no PIN. O ADT, então, né, a partir da faixa etária que a criança completou, e o ADI também a partir da faixa etária que a criança completou. Então, aqui eu vou usar uma frase que a Rosana, né, sempre usa, que são formulários que a gente preenche sempre que nenhuma prova, né? A gente nunca faz uma prova sem ser o conteúdo que a gente já estudou. Então, no PIN é a mesma coisa, a gente sempre preenche o formulário depois, né, da faixa etária completa. Então, aqui a gente trouxe, né, para a gente aprofundar um pouquinho, né, o nosso conhecimento, um exemplo do diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil. Então, a gente vê aqui, né, nesse formulário, que a Beatriz, ela tem 5 meses, né, e ela consegue fazer com ajuda alguns dos indicadores, né, da dimensão motora, comunicação e linguagem. Então, a partir, né, dessa fotografia do momento, né, que a Beatriz ingressou no programa, então a Morgana, que é a visitadora, junto com a Joana, que é a monitora, elas vão planejar as visitas domiciliares com atividades e orientações dos cuidadores para estimular, então, essas áreas, né, que foi avaliada nesse diagnóstico inicial do desenvolvimento. Então, todas as crianças, né, que entrarem no programa, elas devem ter o registro do seu diagnóstico inicial do desenvolvimento. E aqui é uma questão que a gente vai bater bastante ao longo da formação, né? Então, esse diagnóstico ele tem até 30 dias após a caracterização, né, que é o cadastro da criança no sistema, para ser realizado. Então, como que a gente faz, né? Ali no CISPIN, então, para incluir o formulário do diagnóstico inicial, a gente acessa o cadastro da criança e ali no final da tela, depois da questão 52, né, que fala sobre observações sobre a criança, a gente clica no botão incluir o acompanhamento do desenvolvimento em nova faixa etária. Então, aí na próxima janela, no item, né, que é a identificação do acompanhamento e avaliação, a gente coloca ali, né, assinala, marca a opção do diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, e aqui é bem importante que a gente coloque a versão 2, né, porque como ao longo do tempo, né, como o PIN já tem seus 21 anos, né, esses formulários precisaram ser atualizados, né, então nesse momento a gente está utilizando a versão 2, então sempre precisa marcar essa opção. Então, aqui a gente vai falar sobre o ADT, né, que é o acompanhamento descritivo trimestral. Então, como diz o nome, né, é descritivo trimestral. Então, ele é feito, né, de 3 em 3 meses. Então, se a criança
for acompanhada desde o seu nascimento até os 6 anos de idade no PIN, então, ao longo desse período, ela vai ter 24 ADTs inseridos ao longo do acompanhamento. E da mesma maneira que a gente falou para o diagnóstico inicial, o ADT também, a visitadora tem até 30 dias, então, para preencher o acompanhamento descritivo trimestral. Então, aqui a gente trouxe também, né, para detalhar um pouquinho mais o formulário, né, a primeira parte desse formulário. Então, deve ser informada a faixa etária, né, então, que a criança completou no último trimestre. Então, por exemplo, se a criança completou 4 anos, a gente vai marcar ali no ADT 4 anos, né? E a parte seguinte desse formulário é onde a gente vai registrar, então, a forma que foi feito o atendimento. Então, a gente pode ver ali, né, que tem atendimento presencial, visita presencial, né, e a gente também tem a possibilidade ali, né, de grupo remoto ou grupo presencial e visita remota, né. Então, uma coisa que é bem importante é que não é preciso incluir semanalmente, então, no CISPIN, as visitas realizadas, né, elas podem ser incluídas junto com as outras informações do ADT. Então, seguindo, né, nesse formulário, ele também tem um espaço, que esse espaço ele é bem importante, onde é feito, né, anotações, então, evoluções do desenvolvimento da criança ao longo desse trimestre. Então, nas dimensões, né, do desenvolvimento infantil, então, a motora, a comunicação, de linguagem, socioafetiva e cognitiva. Nesse espaço também, então, a gente também registra a relação da dinâmica familiar e o acesso às redes de serviço. Então, é bem importante a gente pensar, né, em relação a esse espaço, e aqui eu acho que é bem importante a equipe também conversar, a visitadora conversar com a monitora e com todo o GTM, né, para conseguir pensar de que maneira se faz esse registro também, né, porque o registro não pode ser simplesmente assim, atinge o esperado, né, para os marcos do desenvolvimento. Isso diz alguma coisa, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, se essa visitadora terminar o contrato dela, né, e uma outra visitadora for seguir esse acompanhamento, é importante que esse detalhamento seja um pouco melhor. Né? E aqui a gente não está falando assim de uma linguagem técnica, né, e termos difíceis, mas que fale um pouquinho mais. Né? Por exemplo, aqui a gente pode ver que tem um registro, então, do dia 14/12 de 23, então. Nas avaliações anteriores, em conversa com a cuidadora, foi observado que a Bruna, ela não conhece, por isso ela não canta nenhuma música, cantiga, né? Então, a partir daí, a gente pode ver, né, que foi se pensado, né, para se trabalhar com essa questão, né, com essa dificuldade que a Bruna apresentou. Então, a Bruna se comunica bem, utilizando palavras e gestos, responde perguntas utilizando frases completas. Nesse trimestre, trabalhamos com músicas, o que pareceu prazeroso para a mãe e a criança. Bruna tem evoluído nesse sentido, cantando as músicas trabalhadas, ainda com certo assílio, batendo palmas. No próximo trimestre, vamos trabalhar com livros, né? Então, a gente vê que essa descrição ajuda, né, quem vai estar olhando para a Bruna, né, a realizar esse acompanhamento. Pode passar o próximo, Diego. Então, aqui a gente trouxe o ADI, né, que é a Avaliação do Desenvolvimento Integral Infantil. Então, da mesma maneira que a gente falou no formulário anterior, né, no ADT, o ADI, ele também tem uma periodicidade, né, e ele também é trimestral no primeiro ano de vida, né, e entre o primeiro e o segundo ano de vida, ele passa a ser semestral, e a partir dos 2 anos, então, anual. E da mesma maneira, né, que a gente trouxe em relação aos outros formulários, o ADI também tem 30 dias para ser preenchido, né, em relação, e ser colocado, então, também no sistema. Então, aqui a gente trouxe, né, esse alerta, né, então, que as avaliações do desenvolvimento integral infantil, elas são sempre realizadas junto e a partir dos acompanhamentos
descritivos trimestrais, né? Então, isso é uma coisa bem importante, então, né, que não é naquele momento da visita, né, mas é respeitando, então, essa avaliação do trimestre, né? Então, já os acompanhamentos descritivos trimestrais, nem sempre, né, eles vão ser realizados junto com as avaliações do desenvolvimento integral infantil. Né? Então, por exemplo, uma criança que completou os 5 anos. Então, né, aqui a gente trouxe o formulário, então, para a gente falar um pouquinho também, né, do ADI. Então, aqui, né, como a gente tem falado e a gente traz bastante, bate bastante nessa tecla, né, porque é uma questão que nos chega bastante também. Então, por exemplo, mesmo que o final da faixa etária da criança ocorra, né, no período que a visitadora está de férias ou que a criança esteja impedida, né, de receber a visita ou porque viajou, ou está hospitalizada ou por alguma outra razão, a gente ainda tem 30 dias após o fechamento da faixa etária, então, para a inclusão das informações do MDI no sistema, né? Então, ainda que o ADT e o ADI, ele é construído a partir das observações e anotações da visitadora da última faixa etária, e não apenas, né, na visita da semana que a criança completou a faixa etária. Então, isso é uma questão também bem importante da gente sempre lembrar. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, como que a gente, então, inclui os formulários no SISPIN. Né? A gente falou antes como que a gente preenche os formulários. Então, a gente trouxe aqui uma situação, né, quando é uma faixa etária nova. Então, quando se trata de uma faixa etária nova, ou seja, então, ainda não temos, né, o registro no sistema do MDI, por exemplo, uma criança de 3 meses, ou 21 meses, 5 anos, ou etc., né? Então, para a inclusão desses formulários, a gente acessa o cadastro da criança, né, ali no final da tela, depois da questão 52, então depois das observações da criança, né, e clica no botão incluir acompanhamento do desenvolvimento em nova faixa etária. Aí, aqui a gente trouxe, né, o exemplo, então. Né, uma criança completou 6 meses, né? Então, a faixa etária que deve ser clicada para inclusão no registro do ADT e o ADI, então vai ser dos 3 a 6 meses. Né? E é importante a gente lembrar que aqui a gente marca ali a versão 3 do formulário. Outra coisa importante, né? A marcação dos indicadores do ADI referente à faixa etária que a criança completou, ela só vai estar disponível no sistema quando a criança completar a faixa etária. Então, antes disso, a gente não abre aquela tela para a gente poder clicar nos indicadores. Pode passar a próxima, Diego. Então, é aqui que eu estava falando, né? Então, depois que a criança completar a faixa etária, né, a gente consegue, então, né, marcar os indicadores, se a criança já consegue, então, né, reconhecer as pessoas, se chora na frente de estranhos, né? Então, a gente consegue marcar em relação às dimensões, né, os indicadores em relação às dimensões do desenvolvimento. E aqui a gente trouxe a situação 2, né? Então, quando já existe o registro de faixa etária, né? Então, o que a gente faz? Quando já tem o registro, então, para a inclusão de novos formulários de ADT ou de ADI, a gente acessa, né, o cadastro da criança. E lá no final da tela, onde ficam os acompanhamentos, a gente consegue ir no acompanhamento e na faixa etária no que a gente quer acrescentar, né, se é o formulário de ADT ou de ADI. Né? Então, como a gente vê ali naquele balãozinho amarelo ali embaixo, né, aqui no acompanhamento, né, na faixa dos 3 anos, já tem registro, né? Aqui a gente pode ver que já tem o ADT, mas que ainda não tem as avaliações dos indicadores, ou seja, a gente ainda não tem, né, a avaliação do ADI ali. Então, a situação, né, ainda nessa situação 2, né, então a gente, é importante, né, para a gente fazer essa inserção, né, colocar a data do último acompanhamento efetuado, né,
colocando a data no que foi realizado o ADT ou ADI que a gente vai inserir, né? Então, tá ali, como a gente pode ver na mãozinha, ali no exemplo, né? Então, após essa alteração, a gente pode acrescentar as informações de acompanhamento descritivo trimestral ou do ADI. Então, agora eu vou passar para o Diego, que ele vai nos trazer, né, alguns exemplos para a gente poder exercitar junto o que a gente aprendeu até aqui. Beleza, Renata, obrigado. Então, gente, a ideia é agora a gente praticar um pouquinho, tá? A gente vai trazer alguns exemplos do Cispim. Aqui eu trago um recorte numa uma fotografia de uma tela do Cispim, né? A gente tem uma criança, a Bruna, né? Um fictício, né? A gente consegue ver ali que a idade que a Bruna tinha quando ela entrou, um mês ali, né? A setinha rosinha ali, ó. Então, ela foi acompanhada do PIN desde que ela tinha um mês de vida. Na época, o diagnóstico inicial foi realizado pelo visitador quando ela tinha um mês e 7 dias. Então, a gente não conseguiu testar o reflexo de Moro e nem a reação postural, né, da Bruna, porque ela já tinha mais de 28 dias. Ela conseguiu realizar sozinha. Consultor de dependência química em turno integral, mas nenhuma Tem das o que a gente foi microfone lá e a desligado, aí se pessoa alguém estava conseguir lá. desligar, eu consegui já. A gente consegue ver ali na setinha marrom que a Bruna conseguiu realizar 5, né, dos 9 indicadores, né, para aquela faixa etária dela. No Cispim, a gente também tem registros dos acompanhamentos descritivo trimestral, né, da Bruna, né, e da avaliação do desenvolvimento integral infantil também, né, os ADT e os ADI. O último acompanhamento registrado é um acompanhamento descritivo trimestral de quando ela completou 1 ano e 9 meses, ali o verdinho ali embaixo, a gente consegue ver. Quando a Bruna completar 24 meses, ou seja, 2 anos, o visitador vai preencher tanto o acompanhamento descritivo trimestral da Bruna, quanto, né, a avaliação do desenvolvimento integral infantil, certo? Depois que esse preenchimento pelo visitador, ele vai ser revisado pelo monitor, né? E aí o responsável pela digitação vai clicar no acompanhamento da faixa etária de 18 a 24 meses para realizar essa inclusão no sistema, certo? A gente tem alguns relatórios do próprio Cispim que vão auxiliar na realização, né, e o monitoramento do MDI. Esses relatórios são dois: a lista de crianças para acompanhamento e avaliação no mês, ou seja, o próprio sistema vai indicar quais são aquelas crianças no município de vocês que estão em período ali, né, de realizar ou acompanhamento inscrito trimestral, né, o ADT, ou a avaliação, né, do desenvolvimento integral infantil. Pode ser que ele vai alertar lá, né, nessa lista que a gente vai ver logo em seguida. Além dessa lista, a gente também tem a totalização de acompanhamento do desenvolvimento infantil, né? Então, são dois relatórios do CISPIN que são muito úteis, né, para que vocês consigam realizar o monitoramento do MDI. A gente vai ver agora. Aqui ele está mostrando lá na página do CISPIN, né, em relatórios, né, lista de dados e lista de crianças para acompanhamento e avaliação do mês. Então vocês não vão conseguir, não vão precisar decorar, né? Ah, visitei a Bruna lá tal data, na data X eu vou ter que fazer a avaliação, assim. É um preciosismo porque o sistema propriamente ele vai indicar então para gente. Então não precisa se preocupar com isso, certo? O próprio sistema vai emitir um relatório com essa lista das crianças que vão, naquele mês, estar precisando realizar ou ADT ou ADI, né? Que vão estar completando alguma faixa etária. Então, o monitor, a gente indica que o monitor acesse esse relatório no início de cada mês, né, gente? Para que ele encaminhe aos visitadores, né, sob sua responsabilidade, a lista de crianças para realizar o monitoramento do desenvolvimento integral infantil, né? Que são, então, como a gente falou antes, os ADTs ou os ADIs daquele mês, né? Os próprios visitadores também podem acessar lá na página do Cispim esse relatório e baixar para ter ciência, né? Ao longo do mês, a gente deve monitorar a devolução, né, e a qualidade desse preenchimento desses formulários pelos visitadores
para que a gente consiga realizar a inserção no sistema, ok? Então, para quem não conhecia, esses dois relatórios, eles são muito úteis, né, para o MDI. Como é que ele aparece no sistema? Aqui a gente tem o relatório da lista de crianças para acompanhamento e avaliação no mês. Então, a gente tem um município aqui aleatório, que a gente não sabe qual é, que aqui a gente tem 4 crianças com os nomes riscados, né? E a gente consegue ver ali, ó, tipo de acompanhamento ou avaliação a ser informado no mês. Então, dessa primeira criança, a gente sabe que vai ter que ser realizada a avaliação de 3 meses, né? Mais o acompanhamento descritivo trimestral, certo? E aqui as de baixo também, no mesmo cenário, assim. É a avaliação e mais o acompanhamento descritivo trimestral. Então, essa aqui é a fotografia de como que aparece a lista de crianças para vocês utilizarem no município de vocês. O outro relatório que a gente conversou é a totalização de acompanhamento do desenvolvimento integral infantil, né? Esse relatório ele vai compilar todas as informações do MDI das crianças que são atendidas pelo programa. Daí vocês vão filtrar pelo município de vocês, né? E aqui a gente consegue ver o espelho dele. Aqui a gente tem o município da Sexta CRS, município de Água Santa, com algumas crianças ali. E a gente consegue ver, né, a totalização de diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil. A gente consegue ver a data de nascimento da criança, a entrevista de inativação, a idade de ingresso, a idade atual, o último acompanhamento, que isso é um ponto muito importante, gente. Vocês já devem ter visto alguns cards, alguns anúncios que a gente tem divulgado, que a partir de novembro, os municípios que tiverem o acompanhamento superior a 120 dias vão receber aí um bloqueio no repasse estadual. Então, é muito importante que vocês sanem essa pendência dos acompanhamentos superiores a 120 dias no município de vocês. Mas, enfim, isso é só uma informação que eu estou trazendo também aqui. Vamos fazer um exercício para a gente fixar um pouco isso que a gente está trabalhando aqui. Eu passo novamente para Renata e aí depois eu volto de novo com vocês. Tá bom, pessoal? Obrigada, Diego. Só para avisar, pessoal, não esqueçam, né, de preencher a lista de presença. Ela já está ali no chat, tá? Qualquer coisa que tiverem dificuldade, podem colocar ali que a gente está acompanhando. Então, pode passar, Diego. Então, agora a gente vai olhar algumas questões que são muito importantes para a gente pensar sobre o monitoramento, então, desses acompanhamentos, que é como a gente faz esse acompanhamento aqui também, né, enquanto GTE, e a gente procura vocês, né, junto com a apoiadora da CRS, muitas vezes, né, para a gente olhar junto para esses dados, né, para a gente pensar como que a gente pode deixar um CISPIN com menos erros, né? Porque esses erros eles refletem, né, na metodologia do PIN. Como o Diego estava falando no início, né? O CISPIN ele reflete a metodologia do PIN. Então, aqui para a gente pensar um pouquinho, a gente trouxe um exemplo, né, do Alan, que é uma criança que ingressou no PIN recém-nascida, com 21 anos de vida. Então, atualmente, né, como a gente pode ver ali na flechinha verde, né, Alan tem 2 anos, 2 meses e 7 dias. A gente pode ver ali na flechinha marrom, então, né, que o diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil foi realizado com base nos indicadores da faixa etária de 0 a 3 meses, né? Porque o Alan ingressou no projeto, ele tinha, então, 21 dias, né? Então, desculpa, gente, fui tomar uma aguinha aqui. Então, como a gente vê ali, ele alcançou 100%, né, no desenvolvimento infantil desses indicadores, né? Assim, da mesma maneira como nas outras faixas etárias, como a gente pode ver ali, né, de 0 a 3 meses, de 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 18. No entanto, como a gente vê na flechinha vermelha ali, não foi, não foi informado nada no sistema em relação ao Alan quando ele completou 24 meses. Então, a gente vê ali que está marcando falta, né, nessa faixa etária dos 18 aos 24 meses. Então, o sistema ele está indicando, né, com esse botão vermelho, que falta, que está guardando a informação em relação ao acompanhamento de Alan nessa faixa etária.
Então, na faixa etária seguinte, que a gente pode ver ali, né, que é a faixa etária atual, então, que é dos 2 a 3 anos, já tem no sistema o ADT. Por que que a gente sabe que é o ADT? Porque a gente está vendo ali, né, que tem a faixa etária e está escrito ACOMP. Ele não tem um número ali, né, que é o indicador, né, que se completou, né, 100% em relação a esses acompanhamentos dos indicadores do desenvolvimento. Então, a gente também observa, né, que no caso de Alan, esse registro, né, o último registro de acompanhamento foi feito há 69 dias atrás. Então, né, uma dica, né, essas sinalizações coloridas, vermelho, laranja, que a gente vê quando abre o sistema, ela indica que algo não foi registrado direito, ou está faltando, né? Ou que não está no prazo, ou que passou do prazo, né? Então, que a gente deve ter atenção para poder pensar como que a gente pode resolver, né, essas questões. Então, essa formação que a gente faz, né, bimestral, ela tem esse objetivo, né, da gente conseguir conversar com os municípios para a gente, juntos, né, conseguir melhorar, né, qualificar, então, esses dados do acompanhamento. Então, uma coisa que é bem importante, né, sempre que tiver alguma dúvida em relação a algum item, né, da tela, a gente pode colocar o mouse ali naquele botãozinho ajuda, né, que aí ele já direciona, né, para nossa possível dúvida, né. Então, é bem importante que o responsável, né, pela digitação, seja monitor, alguém do GTM ou alguém específico da digitação, compreenda, né, o que, que quer dizer cada coisa desses que indica esse botão. Então, reforço, né, o Diego já falou lá no início, mas é bem importante, né, fazer a formação de metodologia e sistemas de formação, a formação do CISPIM, participar das nossas lives, né, e se ainda assim, né, tiver alguma questão em relação ao sistema, pode nos procurar que a gente está sempre disponível, ou para uma reunião online, né, ou para quando a gente vai no município também, a gente muitas vezes abre o CISPIM, para a gente também juntos conseguir conversar sobre isso. Então, como que a gente interpreta, né, esses dados que o CISPIM nos mostra, né? Isso é uma coisa bem importante. Então, a gente vê que um dos acompanhamentos que a gente pode, né, que a gente observa dos indicadores ali, é esse quadradinho que ele não tem uma cor, né? Ele fica meio cinzinha, branco ali, né? Conforme a cor da nossa tela, marcando, né, a faixa etária e a COMP embaixo. Então, o que, que quer dizer essa indicação de ACOMP, né? Então, significa que o registro correspondente ao acompanhamento do desenvolvimento infantil, que é o ADT, né, dessa faixa etária, ele foi incluído, né? Indicando que essa criança ela está em acompanhamento, mas que o final dessa faixa etária ele ainda não foi alcançado. Porque quando ele é alcançado, a gente faz o ADI, né? E aí aparece, né, aquele númerozinho que é do percentual, né, atingido dos indicadores, né? Então, ou se não foi, né, colocado o ADI, vai aparecer aí aquele aval, né, que a gente vai vendo daqui a pouco. Então, vamos ver um exemplo disso que a gente estava falando, né? Aqui a gente traz o exemplo da Alice, né? Que ela é recém-nascida, então hoje ela tem 4 anos, né? Ela entrou no PIN recém-nascida, com 28 dias, né? Então hoje ela tem 4 anos, 10 meses e 18 dias, como a gente vê na segunda flechinha rosa ali. Então, no relatório acima, a gente olhando, né, é possível a gente visualizar os resultados das avaliações das outras faixas etárias, né, que a Alice completou até o momento. Então, a gente vê ali, né, o diagnóstico inicial, a gente vê as avaliações, né, do ADT e ADI, e a gente vê ali, né, na mãozinha azul, que na faixa etária atual, que é dos 4 a 5 anos, a gente vê essa sinalização só do ACOMP, né? Que como a gente falou, né, no slide anterior, essa sinalização significa que foi colocado o ADT, né, mas que ela ainda não completou a faixa etária para a gente poder
colocar aí o nosso ADI, né? Então, é bem importante a gente ir conhecendo, né, o que vai nos indicando, né, o CISPIN. Então, clicando, sempre que a gente quiser, se a gente clicar ali onde está o acompanhamento, a gente pode abrir, né, e conseguir visualizar, né, o que foi inserido. Então, aqui a gente tem um outro indicador, né, que é um indicador desses vermelhinhos, né, que é o aval com interrogação, né. Então, sempre que a gente vê, né, como a gente já falou, o vermelhinho, né, o laranjinha, ali no nosso CISPIN, significa que a gente tem um alerta, né, e um alerta que pode ser resolvido, né. Então, o que quer dizer esse aval com interrogação? Né? Ele está perguntando sobre a avaliação final da faixa etária, né? O ADI, que ainda não foi inserida. Então, esse aval com interrogação, antes ele era um ACOMP, né? Que aí não foi inserido o ADI e ele virou um aval com interrogação. Então, significa, né, que o registro correspondente ao acompanhamento do desenvolvimento dessa faixa etária já foi incluído, né, para essa criança, e que o final da faixa etária já foi alcançado, mas que os indicadores ainda não foram respondidos, ou seja, a avaliação final dessa faixa etária, ela está faltando. Então, o que se faz quando a gente vê um aval com interrogação, então? Então, a gente deve conferir essa informação e acrescentar a marcação dos indicadores, né? Marcar ali naquela parte onde a gente marca os indicadores, se positivo ou não. Então, aqui a gente vê um exemplo, né? O exemplo do Pedro. O Pedro, ele entrou no PIN com 4 meses e 22 dias de vida, né? Então, ele já está no programa há mais de 2 anos. O registro do monitoramento do desenvolvimento do Pedro durante o programa pode ser visualizado, né, ali no CISPIN, como a gente está vendo ali, né? E como a gente vê, foi feito o diagnóstico inicial, ali na faixa etária dos 4 a 6 meses, né? No entanto, a gente vê ali que na faixa etária dos 3 aos 6 meses, está marcando, né, o aval com interrogação, ou seja, né, não foi introduzido, então, ali o ADI, né? Então, o município não informou, né, se foi realizado, nem justificou, né, caso não tenha sido realizado. Então, por isso que nesse lugar aí, então, fica esse botão do aval, interrogação. Então, por exemplo, né, se a gente abrir, né, ali clicar naquela faixa etária, a gente consegue ver o que foi realizado. Então, a gente vai encontrar o ADT, né, o descritivo trimestral da criança. Então, a gente consegue ver ali o registro, né, ali como tem da comunicação à linguagem, né, então a gente tem o ADT ali preenchido, a gente consegue ver como é que está a avaliação cognitiva, né, no entanto, né, no caso desse exemplo, não foi colocado, então, o ADI. Pode passar o próximo dia. Então, esse indicador do ADI é o que falta, no caso, o preenchimento dessa faixa etária completa. Né? Então, por exemplo, como que a gente pode resolver esse caso? Né? Preenchendo os indicadores, né, para avaliação do desenvolvimento dessa faixa etária. Então, é sempre importante lembrar, né, que o ADI ele é feito, né, a partir desses registros da avaliação trimestral, né, não na visita que completou a faixa etária. Né? Então, uma observação aqui, né? Caso a avaliação não tenha sido feita, a gente precisa justificar, né? Então, nesse caso aqui, a avaliação foi feita, né? Então, está marcado ali sim, né, que ela foi feita, e foi marcado ali, né, os dados, né, dos indicadores de cada dimensão, né? Se não tivesse sido feita, né, então, teria sido preenchido ali um não e uma justificativa. Pode passar o próximo, Diego. Então, aqui a gente tem um outro botão, né, que ele é bem importante, que é o botão falta, né? O que significa o botão falta, né?
significa que existe uma lacuna, uma falha, né? Como a gente não consegue ver se entrar no colocar o mouse em cima dele, porque nesse lugar não foi acrescentado nenhum acompanhamento. Então, justamente significa, né, que a criança completou a faixa etária e não foi incluído nem o ADT, nem o ADI, né, nessa faixa etária. Então, por exemplo, né, aqui a Ana entrou no PIN recém-nascida, ela tinha 18 dias. Né? Hoje ela tem 6 meses e 9 dias de vida. Então, a gente vê, né, que foi feito o diagnóstico inicial dela, né, na faixa etária dos 0 a 3 meses, né, que ela atingiu 100% dos indicadores, né, como a gente vê ali no relatório. A gente vê que também foi feito, né, o ADT e o ADI na faixa etária dos 0 a 3 meses ali dela. No entanto, na faixa etária dos 3 a 6 meses, a gente vê que está marcando, né, que o CISPIN indica falta, né? Então, o que significa, né? Que ela já completou essa faixa etária, né, e não foi incluído no sistema nem o ADT, nem o ADI em relação a essa faixa etária que ela se encontra. Então, eu vou passar, o Diego vai aí seguir também falando um pouquinho dos outros pontos que a gente pode observar no CISPIN. Certo, Renata, obrigado. Então, gente, a Renata trouxe para nós alguns exemplos de marcadores que o sistema coloca, né? Aval, falta. Agora a gente vai ver o inválido, né? Que é também uma possibilidade que pode o sistema estar apontando, né? O que que é o inválido, né? Significa que alguma informação foi colocada ali, diferente da falta que não tinha nada, né? Mas se está inválido é porque essa informação que foi colocada não serve. Ela está equivocada, ela está errada, não, não tem validade para a gente essa informação. Pode ser que a faixa etária esteja errada, pode ser que os indicadores testados nessa faixa etária não sejam os indicadores da criança também. Então, é isso, né? É uma informação que não é devida em razão da sua idade ou em relação ao diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil informado. A gente precisa conferir essa informação lá, clicando ali no ponto que diz inválido, né? Excluindo apenas esse registro, ou deve ser feita a alteração para a faixa etária correta, né? O que pode estar acontecendo, que geralmente acontece, que a gente colocou aqui como exemplos, a data de nascimento, a data da entrevista, ou ainda a indicação, né, do diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil da criança está errado, né? Ou também o acompanhamento do desenvolvimento digitado de forma errada também. Pode acontecer. E aí o sistema vai dar esse sinal, né, de inválido. Vamos ver um exemplo aqui de um caso que está aparecendo inválido. A gente tem aqui o Arthur, né, de um município. Ele está há 4 meses e 30 dias no PIN, certo? Ele entrou no PIN com 2 meses e 21 dias. E atualmente ele possui 7 meses e 20 dias. A gente consegue ver que ele completou algumas faixas etárias no PIN, né? Que seriam a de 0 a 3 meses e de 3 a 6 meses, né? Que a gente tem ali. O monitoramento do desenvolvimento do Arthur, ele deveria informar o seu diagnóstico inicial, que seria esse aqui, né? Com a avaliação dos indicadores da faixa etária de 0 a 3 meses. Porque lembrem, ele entrou aqui, ó, com 2 meses e 21 dias no PIN. Então, a faixa etária que devia estar constando na avaliação no diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil do Arthur seria de 0 a 3 meses, certo? Porque ele entrou aqui com 2 meses e 21 dias. Também está indicando que está faltando aqui o acompanhamento descritivo trimestral da faixa etária de 0 a 3 meses, ou seja, falta, né, que nem o exemplo que a Renata trouxe para a gente anteriormente. E também a avaliação, né, do desenvolvimento infantil da faixa etária de 0 a 3 e 3 a 6 meses. A gente pode ver que não tem nenhum registro sobre essas informações aqui do Arthur. O único registro do MDI que está
registrado aqui, ele está inválido, né? Que é esse diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil. Pois ele foi avaliado a partir de indicadores de uma faixa etária diversa. Ele foi avaliado, aqui que a gente consegue ver, 4 a 6 meses, que é diferente da faixa etária que ele se encontrava quando ele entrou no programa, que seria 0 a 3 meses, que a gente consegue ver aqui, ó, idade de ingresso. Então, por isso que o sistema está alertando que está inválido. Foi feita uma inserção de uma avaliação de indicadores de uma faixa etária diferente da faixa etária dele. Nesse sentido, o sistema indica que está inválido. Aqui nós temos outro marcador que o sistema também indica para a gente. É o indicador de não feito, né? Esse não feito ele é diferente da falta, né, que é uma lacuna. O não feito ele indica que uma informação foi inserida, né? A informação foi colocada no sistema lá, é, mas de que não foi realizado. Ele está justificado ali, né? Com uma justificativa da não realização. Então, o não feito significa que o registro correspondente ao acompanhamento do desenvolvimento da faixa etária foi incluído para essa criança, né? Mas com uma indicação de que a avaliação final não foi realizada, né? E ali para isso é colocado uma justificativa num campo específico para isso, né? Ele também serve como um alerta para uma avaliação não realizada com a criança na faixa etária indicada, certo, pessoal? E aí a gente vai ter um exemplo aqui, ó, da Alice. Então, a Alice entrou no PIN com 2 anos e 3 meses, que a gente consegue ver ali na setinha rosa. O diagnóstico inicial do desenvolvimento, ele deverá, então, informar a testagem dos indicadores da faixa etária que ela se encontra, né? Que seria a faixa etária de 2 a 3 anos. A gente consegue ver ali na setinha azul, na mãozinha azul, que está aparecendo o rosinha, né? O não feita, né? A gente consegue ver a justificativa inserida pela equipe lá do município que a Alice está sendo acompanhada, que não foi, né, uma justificativa pela não realização desse diagnóstico inicial. A gente também tem alertando ali o laranja, né, de que tem 200 dias de que não tem nenhum registro no CISPIN, né, informações sobre o monitoramento, né, do desenvolvimento integral da Alice também. Temos outro exemplo também que o sistema pode estar alertando ali, né, no CISPIN, que é o PCD, né? Vocês conseguem ver ali, PCD que seria, né, a faixa etária da criança marcada com a indicação de pessoa com deficiência. Quando foi sinalizado no cadastro da criança que ela é uma pessoa com deficiência, o sistema informa, né, através desse botãozinho ali, né? E a partir disso a gente não vai mais registrar, né, as avaliações do desenvolvimento integral infantil quando for caso de PCD. Nós somente vamos registrar os acompanhamentos descritivos trimestrais, certo? Aqui vamos ver um exemplo. O Benjamin, certo? É uma criança de 3 anos, 5 meses e 27 dias. Ainda na fase de cadastro da criança no PIN, a gente verificou a partir de um laudo, né, um laudo médico, de que ele é uma criança que possui deficiência, tem uma deficiência, né? A partir disso, foi informado no CISPIN e o sistema parou de solicitar as avaliações do desenvolvimento infantil. Então, o próprio sistema ele não vai dizer falta ali, né? Porque ele já entende quando é PCD que não é realizado, né? Mas não é mais solicitado que sejam inseridas as avaliações do desenvolvimento infantil, apenas os acompanhamentos descritivos trimestrais. Apesar disso, né, o município continuou preenchendo os acompanhamentos descritivos trimestrais, o que é o certo, né? Que podem ser visualizados, né, clicando nas faixas etárias. A gente consegue ver ali na 12 a 18 meses, né, 18 a 24 meses, 2 anos, 3 anos, né, na setinha, na mãozinha azul ali, certo? Então, PCD é isso, não é realizado a avaliação de desenvolvimento infantil, somente os acompanhamentos descritivos trimestrais. Outro marcador que o sistema pode também alertar para a gente é a faixa etária da criança marcada com uma indicação percentual de 0.
que seria um amarelo zerado ali, né? Um amarelo com zeros. A criança, significa que a criança não atingiu sozinha nenhum dos indicadores para sua faixa etária. Então é um alerta, né? Um importante sinal que algo pode não estar bem e precisa ser olhado com atenção. Esse caso é mais raro de acontecer, mas ele também acontece, tá, gente? Ele significa então que a faixa etária foi incluída para a criança, mas com uma indicação negativa para todos os indicadores do desenvolvimento dela. Ele deve servir como um alerta para um possível erro de informação de todos os indicadores de desenvolvimento negativados na faixa etária da criança. Então a gente precisa conferir, né, essa informação, né, e alterar o registro para apresentar os dados mais corretos, nos casos, claro, em que tiver sido constatado um erro, né? Para casos em que a criança não tenha realmente alcançado nenhum indicador diferente de negativo, né, ou a avaliação não foi efetuada, o sistema vai exigir uma confirmação, né, de que essa avaliação não foi efetuada e uma justificativa terá que ser fornecida para esclarecer a razão de apresentação de dados tão negativos para a criança, né? Então, a justificativa vai precisar ser colocada ali no campo justificativa no registro de desenvolvimento dela, ok? Então, ele é um alerta, assim, ele é um indicador, assim, que é um sinal que alguma coisa pode não estar muito bem, pode ser uma informação que foi colocada errada, ou também pode ser que não, e aí precisa ser justificado ali no registro de desenvolvimento dela. Aqui a gente tem Só um pouquinho, eu levantei a mão aqui só para Tá. fazer um parênteses em relação a esse amarelinho, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante também é quando acontece isso, né? E vocês certificaram que não foi um erro mesmo. Eu acho que é muito importante também conversar, né, com o GTM, com a monitora sempre, né? Porque às vezes pode ser um caso de uma criança que está precisando, né, de um olhar mais de perto, né? Principalmente se é uma criança que vinha marcando, né? Pontuando bem nos indicadores e num mês, né, teve uma questão, né, de ficar zerado assim. Então, sempre que vocês se depararem com um amarelinho, né, é bem importante também, né, conversarem com a rede, né, sobretudo se essa informação tiver mesmo fidedigna, né, se não for um engano, um erro ali, né, da digitação mesmo, tá? Mas só para fazer esse alerta, Diego, pode seguir aí, desculpa te Não, incomodar. acho que é bem importante isso mesmo, né? Porque se o sistema vai indicar, né, de que é um sinal que algo pode não estar bem para essa criança. Por que que ela não conseguiu atingir sozinha nenhum dos indicadores para a faixa etária dela? Então, pode ser que tenha sido uma informação que foi colocada errada, né? E se não, de fato, precisa ser feito um olhar mais atento, né, por meio da equipe técnica municipal, o GTM, os monitores, os editadores do município. Por isso que também é importante vocês terem esses momentos, né, de reunião de equipe, poder discutir os casos que vocês têm acompanhado, né? Daqui a pouco pode ser que aconteça, de fato, o sistema de vocês apresente também esse marcador aqui, que é esse amarelo zerado. A gente não quer que aconteça, né? Mas pode ser que aconteça. Vamos ver um exemplo disso aqui. O Emanuel aqui, o exemplo do Emanuel. O Emanuel entrou no PIN com 2 meses e 18 dias de vida, né? A gente pode ver ali que tem o registro de todo o monitoramento de desenvolvimento dele, né? A avaliação do desenvolvimento integral infantil, de 0 a 3 meses que foi feita, depois os ABTs de 0 a 3, de 3 a 6, 6 a 9, e a gente pode ver que o ADT dele ali de 9 a 12 meses tá zerado, o amarelinho ali, né? Então ele apresentou uma queda brusca, assim, no desenvolvimento dele, né? No alcance dos indicadores dele ao longo do tempo. Ele começou ali com 66, baixou para 55, depois 33, e agora, na faixa etária dele, zerada. Ele não obteve nenhum indicador na faixa etária dele de 9 a 12 meses, né? Então o botão amarelo ali está chamando atenção para que essa criança possa ser vista mais de perto pela equipe do PIN no município. A Agatha tem a mão levantada, quer falar alguma coisa? Sim, apareceu aqui no chat alguns comentários sobre a questão de autismo ou de outra deficiência, no caso TDAH, né? Então a gente tem na faixa, na caracterização da criança, né, nas perguntas 38 e 39, que exigem comprovação por laudo médico. Nessas deficiências, elas, que a gente tem nesse cadastro, tem auditiva, física, intelectual, cognitiva, visual e múltipla. E aí, então, a gente especifica
qual delas é e informa se foi confirmado depois a decapitação do PIN ou não. E depois a questão do acompanhamento clínico multiprofissional, onde marca algumas doenças, né? Tem diabetes, intolerância à lactose, sífilis congênita, hipertensão, anemia, asma, e quais são os encaminhamentos que a criança tem dentro da rede de saúde para ser acompanhada. Mas a gente não tem, então, que foi as perguntas, que se tem alguma classificação específica no sistema para autismo e TDAH. Isso é algo que a gente também precisa dar uma olhadinha como a gente vai sinalizar no sistema essa situação. Então, é muito importante que quando tenha crianças com laudo, se atualize o cadastro, dependendo do que vir nesse laudo. Certo, Agatha, obrigado. Gente, então a gente ouviu agora o exemplo do o amarelo zerado, né? E agora a gente tem também é, um outro indicador que o sistema coloca ali, né? Que seria a faixa etária e percentual alcançados pela criança apresentados normalmente, né? Então, isso vai significar que o registro correspondente ao acompanhamento e desenvolvimento dessa faixa etária já foi incluído para essa criança, né? Indicando ali o percentual dos indicadores que ela conseguiu atingir, que ela tinha atingido, né? Aqui a gente vai ver um. Diego, só um Oi, pouquinho que tem. A Anne tá com a mão levantada. Não sei se tu quer fazer alguma pergunta, Anne. tá com o Não microfone estamos te ouvindo. mutado. Ah, Tá, consegue me ouvir agora? agora sim. Sim. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Eu sou digitadora, então, do PIN de TAPES. E eu estava lançando aqui uns documentos, me perdoem se eu perdi essa parte, mas recém eu vi que a colega falou sobre as crianças que têm laudo, né? E eu não achei assim no sistema se tem que inserir esse laudo e onde insere esse laudo, ou é só informar que a criança tem esse tipo de laudo. Então, Ani, o que acontece é que no sistema não tem espaço para inserir esse laudo, tu só responde a pergunta 39, se foi Tá, posterior ou não o atendimento do PIN, e diz o que está no laudo na pergunta 38. Então, a tá. gente não insere no sistema o documento, mas é porque que é importante colocar a sinalização, porque daí o sistema vai passar a fazer aquela leitura, né, de não cobrar mais o ADI. Ah, tá, entendi. Tá bom, muito obrigada pela ajuda. Capaz. Certo, gente? Então, como eu estava falando aqui, a gente tem um outro indicador do sistema, que é o percentual, né, alcançado pela criança ali apresentados normalmente, e o exemplo aqui adiante. Então, a gente tem o exemplo da Maria, né, que entrou no PIN com 1 ano, 3 meses e 17 dias. A gente consegue ver o percentual das avaliações dela, né, que a gente consegue ver quais indicadores alcançou, né, a Maria alcançou em cada faixa etária desde que ela entrou no PIN. Então, ali a gente tem a mãozinha verde indicando os indicadores da Maria. Então, aqui a gente tem um resumo de todos esses marcadores que a gente falou que o sistema aponta lá no MDI, né? A gente precisa estar atento a essas marcações vermelhas e laranjas, que são as que apontam quando tem alguma coisa divergente, alguma coisa faltando, né? Então, a falta, o aval e o inválida são três itens para a gente se atentar para regularizar, né? Para que as equipes municipais consigam estar regularizando no seu município ali a partir do desenvolvimento das crianças, né? Então, seriam esses três, se vocês quiserem até tirar uma foto, mas depois vocês vão ter a gravação também disponibilizada, né? A gente consegue ver um resumo aqui dos pontos do sistema que a gente trabalhou. Então, eu diria que todos são importantes, mas que a gente se atente também àqueles que estão em vermelho e laranja ali, né? Que são os que a gente precisa corrigir no nosso sistema. Aqui também a gente está deixando, já foi deixado no chat, né, pessoal? Mas também temos os QR Codes aqui da lista de presença, né, que é importante que todos preencham, e também da nossa avaliação do encontro de hoje, né, que a gente abordou sobre o CISPIN, né, e as suas
Tem alguém com uma mão levantada ali? Andréia de Oliveira. Então eu passo a palavra para Andréia. Isso, bom dia. Não sei se todo mundo tá me ouvindo. Tá tudo certo? Sim, tudo certo, André. Tudo bem? Eu sou a Andréia aqui do PIN de Venâncio Aires. Temos o programa há 15 anos aqui no município, né? E daí, assim, ó, a minha dúvida, tá? Nós iniciamos novamente o programa na Casa de Acolhimento, agora dia 15 de julho, tá? Com 4 bebês. E daí, ao longo do tempo, agora nesses meses, em outubro, uma família conseguiu adotar uma criança, tá? E nós estamos conseguindo acompanhar essa criança na família, né, que adotou. Então, ficamos, assim, bem felizes, né? E porque cada uma que tá lá tem uma história bem triste, enfim, não precisa nem comentar que eu me emociono. Assim, eu cadastrei essa família nova, né, no sistema e fui transferir a criança para ela. O que que aconteceu? O sistema não me permitiu fazer isso em razão da data, porque da data ali da criança na casa é dia 15/7. E a data da família nova é agora dia 9 de outubro, tá? O que que eu fiz? Não sei se é o correto, mas eu coloquei uma observação no cadastro da criança. Eu deixei a data da família ali do dia 15/7, tá? E ali no cadastro da criança, abaixo, ali na questão 54, eu posso até dizer o número da criança, de repente, e a Agatha, ou vocês conseguem verificar no sistema e me dizer se eu fiz certo ou não. Então, André, essa é uma questão que, como a gente está em um espaço com muitas pessoas, é melhor que a Pois gente é. faça no individual. Então, tu Aham, entra em contato com a tua apoiadora regional, né? Não sei qual é o teu tá. município. Venâncio Aires. Venâncio Aires, então da Isso. Aldete, né? Então tu pode entrar em contato com a Aldete, que daí passa o número para ela dessa situação que a gente pode dar uma averiguada. Isso tem acontecido, sim, quando a gente vai mudar a data, vai transferir uma criança. E o que que acontece? O que que eu vejo acontecer? É para realmente mudar a data da família para se adequar à Uhum, data da criança, porque daí isso. sim consegue transferir. Uhum. E então, assim, consegue fazer transferência e dar andamento e aí deixa uma observação na Isso. ADT. Isso, eu coloquei na questão 54 até do cadastro da criança, para ficar Aham. bem direitinho, sabe? Abaixo ali da a expectativa da família no PIN, né? Daí eu botei assim, um traço embaixo e escrevi uma observação, daí que era atendido na casa e agora está na família aqui, né, nova da criança, enfim. Ah, desculpa, eu me confundi, É a Venâncio Aires. Graziella, né? É a A da Graziella, nossa. exatamente. Ou Uhum. é a Graziella ou a própria Renata. Não Ah, tenho. é, tá. Então, a Isso. Renata está aqui na live, Tô Aham, aqui. vocês podem conversar depois. E a gente também tem, importante tá. falar para todo mundo que a gente tem aqui dentro da equipe do PIN um GT de acolhimento, que daí é onde a gente destina todas essas dúvidas em relação aos cadastros, a metodologia do PIN nas instituições de acolhimento. Tá. Eu tenho mais uma perguntinha. Pode ser? Claro. Tá, assim, ó. Uma família que veio agora para nós atendemos agora em outubro, tá? Mas ela já era atendida lá no ano de 2023, que era a versão 2. Daí a visitadora atualizou o cadastro, só que eu coloco no sistema da versão 3, não vai apagar os dados anteriores? Eu acho que não apaga os dados anteriores, mas eu acho que tem que seguir com o cadastro na versão 2. Eu Pois acho que é, isso que eu deixei no sistema, porque eu fiquei com receio que fosse apagar alguma informação, enfim, daí eu deixei assim, mas. ficou mudo no microfone. Fechou teu microfone, Andréia. Ai, desculpa. Eu deixei daí na versão 2 e coloquei uma observação que a partir de agora, de outubro, que foi retomado os atendimentos daí, só para ter uma observação assim, né, referente a isso. Isso, importante. E é bom tu trazer esse ponto, porque o que acontece bastante com essas crianças que eram acompanhadas e passam um tempo fora do programa e depois voltam, é que as avaliações, os acompanhamentos são cobrados igual pelo sistema, né? Então é preciso justificar o porquê que não foram feitas essas avaliações. Então vai ficar em vermelho, vai ficar em rosa todas as avaliações que foram justificadas. E é preciso fazer isso, senão as crianças vão ficar com 120 dias de atraso, vão ficar com a informação incompleta do processo do desenvolvimento infantil delas, né? Então já fica
o alerta para todo mundo que tiver uma situação de uma criança que sai e volta para o programa de justificar essas avaliações. Eu tenho mais uma perguntinha, pode ser? Tá, Pode. assim, ó. Essa semana, mais uma criança para casa de acolhimento, né? Então, assim, ó, eu fui colocar no sistema, né? Fui salvar. O que que aconteceu? Veio a mensagem que ela veio de Mato Leitão. Então, eu vi que tem alguém de Mato Leitão ali no nosso curso. Eu preciso que eles me encaminhem nessa criança para mim conseguir atender aqui, né? Isso, e quando a gente tem um caso de uma criança que era acompanhada em outro município, precisa entrar em contato com o monitor ou monitora do município que ela era atendida para fazer a transferência. Como é que faz a transferência? Vai no cadastro da criança, na parte de cima do Cispim, tem ali o botãozinho transferir. Tem que, para que, por que que eu falo que tem que falar com o monitor? Porque precisa já ter os dados atuais da criança. Ele tem que saber qual é o novo endereço dela, quem vai ser a visitadora que vai atender, para daí então ele conseguir fazer a transferência. Se tentou, fazer a transferência e não conseguiu, pode entrar em contato com o GTE, que a gente consegue fazer por aqui também, mas sempre tendo em vista que precisa das informações atuais da criança. Uhum. Sim, sim, nós temos o cadastro, tudo que da casa de acolhimento, né, da criança ali. Só daí a gente precisa, então, que eles, né, transferem para nós. Aí tu fala com a Graziella ou com a Renata, e aí a gente Tá. faz essa ponte de vocês, tá? Ai, show. Tá bom, então. Obrigada. Capaz. A Rose tá com a mão levantada. Oi, sim, sim. Estamos te Eu ouvindo. eu tô com uma dúvida ainda sobre o amarelo, quando fica a tarjinha amarela. A gente tem uma criança aqui em Unistalda que ela está sendo investigada ainda, não tem um laudo. Só que quando vai fazer, tipo, fechar a faixa etária, agora a gente estava conversando essa semana, vai zerar? E daí? O que você fazer? Mas não tem laudo ainda, confirmando. É uma criança de 1 ano vai fazer. Eu acho que então segue colocando bastante informação sobre esses acompanhamentos no ADT dela, né? E dizendo que já está atualizando o cadastro dela na parte das perguntas 40, 42 sobre os encaminhamentos da rede e deixar tudo bem registrado, porque o que acontece? A gente aqui do nível central, a gente faz uma varredura dessas crianças que estão tendo esse desempenho e tudo mais. Então, a gente sempre se baseia no que o município tem respondido no sistema, para ver se está sendo bem acompanhado, se não é um caso de intervenção, né? Daí, do que está acontecendo no município. Então, a gente precisa que todas essas informações estejam bem escritas no cadastro da criança. Hum. Então, vai Tá, ficar amarelinho, e quando vira o laudo, aí atualiza a resposta do cadastro 30 da criança, e aí o sistema vai ajustar. tá. Ela está sendo atendida por nós, pelo CRAS, pelo pessoal da unidade também, psicólogo e psicopedagoga, tudo. Aí deixa tudo isso no cadastro da criança e segue fazendo as avaliações, né? Que é importante ter esse registro, e segue fazendo os ADTs de forma bem completa, para daí também Uhum. vocês terem um histórico dessa criança, dos encaminhamentos dela, até para vocês poderem acessar a rede. Tá, ok. Obrigadão. A Morgane tá com a mão levantada. Bom dia, eu sou Bom então dia. enfermeira GTM aqui do município de Barra Funda. Nós estamos com uma troca de visitadora. Não sei se talvez vocês falaram isso na live e eu entrei depois. O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo inativar a visitadora antiga e transferir as crianças para a visitadora nova, pelo fato que existe atraso no acompanhamento das crianças. Eu vi ali que precisa, então, justificar esse acompanhamento. Mas eu faço, então, a transferência dessas crianças, mesmo com o acompanhamento atrasado, sem acompanhamento, no caso, e depois, quando a visitadora nova acessar as crianças, ela justifica a falta de acompanhamento?
O que acontece? O que acontece é que assim, ó, para tu transferir, tu vai ter que essas avaliações tinham que ter sido feitas por essa visitadora, né? Não, É que o que que acontece? Não foram feitas porque a visitadora saiu no mês de abril e eu não consegui inativar ela. Aí ficou em aberto esse período sem visitador. E agora iniciou a nova esse mês. Então aí, nós ficamos 5 meses sem visitador. Vai precisar justificar no sistema que não foram feitas, né, essas avaliações, esses acompanhamentos ativos semestrais. E aí agora, a partir de agora, né, da faixa etária que ela se encontra agora, vão ser realizadas, né, os ADTs e ADIs pela nova visitadora. A gente não tem como colocar informações diferentes daquilo que aconteceu. Então Sim. não teve, né, você falou que não aconteceu. E aí precisa justificar. Justifica, e agora a visitadora nova, daqui para frente, da faixa etária que a criança se encontra, as crianças se encontram, vão ser realizados, né, as avaliações e os acompanhamentos executivos semestrais. Só que eu, com o meu login, eu não consigo entrar na criança para fazer a avaliação. qual é o Eu, teu cargo dentro do PIN, Morgana? GTM. Então tem alguma coisa no teu cadastro que tá errado, porque GTM tem acesso a tudo no sistema. Pois Tá. é. Então, o que que tu pode fazer, Morgane? Entra em contato com a tua apoiadora institucional, passa o número da criança, né? Uhum. E da visitadora, que a gente dá uma investigada até para ver como é que tá o teu cadastro, porque é para Tá. conseguir fazer. Qual que é o teu Tá. município, Morgane? É Barra Funda. Barra Funda é do Laírton. Uhum. Ah, o E Laírton vai... Tu tem o contato dele? eu não tenho, eu acho. Hoje eu chamei alguém, agora já não lembro mais o nome. Mas eu consigo com a Ayala lá da 15ª. Tá, ok. O Ah, Valéria. Opa. Laírton, eu tenho o contato dele. Ah, beleza. Que Sim. bom. Eu tô com um caso também de uma criança, ela não tem laudo nenhum. Acredito que não esteja em investigação. Ela foi cadastrada agora há pouco tempo, uma família bem difícil. O que se sabe é que ele tem um caso de desnutrição severa. Inclusive, ele teve hospitalizado por mais de 40 dias e a família não aceita a alergia que ele tem, que é uma alergia à proteína da vaca, a PLV. E eles dão tudo, tudo com leite para ele. E ele não consegue se desenvolver. E quando a visitadora vai fazer as avaliações, ele é uma criança que não caminha. Ele está com 2 anos e 8 meses e não caminha. Então, assim, ele vai acabar zerando também. O que que se faz nesse caso? tem que acionar. Oi, Opa, desculpa. Valéria, nesse caso é muito importante acionar a rede, né? Já foi Que a acionada a rede rede. conheça e que se vinculem a essa família, né? E que procure, né? Porque não é um caso que sozinha a gente consegue resolver, né? Então, Uhum. nesse momento é muito importante vocês discutirem, conversarem com a rede para poder fazer os encaminhamentos, né? Devidos, né? E poder ir sempre fazendo registro, né? Ali no ADT, de tudo que é feito, né, para que a gente possa ter, né, o registro desse acompanhamento, né. Mas isso é um caso bem importante de pensar junto com a rede. Eu não sei se eu estou fazendo o correto, mas assim, o que eu estou orientando para a visitadora fazer são atividades que desenvolvam a coordenação dele para tentar fazer alguma coisa lá de 1 ano. É o que eu estou tentando fazer. Só que daí, claro, não são não é as mesmas avaliações que é feita, né? Não são os mesmos Sim, tópicos. esse é um caso bem específico, né? E assim, então me chama no privado, tem meu Tá. contato, né? Que a gente Uhum. é aqui da 18ª, para a gente trabalhar um pouco mais sobre esse caso.
A nossa formação hoje ela é sobre o MDI, né? Então, essa é uma pergunta que tem a ver com a formação, mas está entrando em uma parte mais específica do atendimento a essa criança, né? Então, é melhor que a gente converse no privado. Aí a gente resolve o que está acontecendo, mas realmente é uma situação que precisa ser investigada, precisa ser trabalhada em rede. A Anne está com a mão levantada. Amor, seu microfone. Acho que agora Oi, ligou. eu e a Anne, Eunice e a Anne, nós estávamos aqui, mas eu já resolvi aqui, já entendi bem, era sobre o acompanhamento trimestral da gestante, voltando, né? Mas aí eu já olhei ali no cantinho, que é do terceiro trimestre, é a partir de 27 semanas. Ela está com 22 semanas, então continua esse mesmo formulário até 26 semanas, é isso, né? E o que acontece é que vocês podem olhar, né, o acompanhamento da gestante, mas ele não vai para o sistema. O sistema não aceita a inserção desse documento dentro dele, tá? Mas continuem fazendo, armazenem em uma sala segura. Sim. Uhum. Tá ok. Obrigada. Aqui, eu cliquei ali. Oi, eu queria fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, posso? Claro. Me chamo Mara, sou de Palmeira das Missões. Assim, referente ali a todas as explicações que o Diego pontuou e a Renata, certo? Mas eu queria tirar uma dúvida assim, ó. Vamos supor, eu tenho uma aluna minha, certo? Lorena Uland. Ela tem uma falta no sistema, tem 4 faltas, certo? De 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 e de 9 a 12, certo? Mas a partir de 12 meses, de 12 a 18, está tudo ok. Mas o sistema continua em vermelho ali, que diz falta. Vamos supor, quando diz falta, tem que ser justificado pelo GTM para tirar, ou vai ficar sempre essa falta ali pontuando dessa avaliação? Quando tem falta, está indicando que não foi informado, né, daquele período ali que é o anterior, né? Você falou que tem de um período para frente está ok, e um período para trás não tem, está faltando, é uma lacuna, né? É uma informação que não tá sendo, não foi inserida. Então, se não foi feito, né, esse processo com a criança, precisa informar que não foi feito. Mas se vocês têm, né, essas informações, né, registradas nos formulários, precisa inserir lá. No caso de vocês, não foi feito tanto o ADT como o ADI, é isso? Ele está em vermelho e está escrito falta. Aí eu quero que você me explique, quando está em falta, é porque não foi justificado nada, não foi colocado nem o ADT, nem o ADI, é isso? Exatamente, Mara. Isso. E ele pode ser colocado, vamos supor, a minha pergunta é assim, ele pode ser colocado ou ele agora só tem que ser justificado? Depende. Se foi feito. Pode falar, Renata. Desculpa, quer falar? Não, depende, Mara, assim, aí vocês têm que ver caso a caso. Se no caso, né, dessas faltas existe o acompanhamento, existe o formulário preenchido, né? Se vocês tiverem o acompanhamento e o formulário preenchido, vocês podem colocar essas informações. Caso vocês não tenham as informações, aí tem que colocar que não foi feito e justificar. E aí é importante que a justificativa ela contribua assim para a gente que está vendo de fora, né? Ou depois se tem uma troca, conseguir entender o que houve, né? Ou o que não foi feito porque estava sem visitadora, ou por alguma questão, né, específica dessa situação, né? Então é sempre importante ou pensar, né? Porque a falta significa que não foi colocado, né, ali no sistema. Então existe esse formulário para ser colocado. Se não existe, justificar, né, por que não foi feito. E aí, se tu justifica, ele vai ficar rosinha, né? Que é aquela cor de que foi feita a justificativa, né? E caso tu tenha... Aparece não feita, né? Mas foi justificada, é isso? Exatamente, isso. Assim, esses acompanhamentos de falta em vermelho,
podem vir a prejudicar o repasse ou alguma coisa do financeiro a partir agora dessa nova, que vocês estão constando que não pode mais passar de 120 dias. Eu quero saber se essas retroativas em vermelho no sistema de anos ou de meses podem vir a prejudicar agora a partir desse momento agora para frente. A trava é sobre 120 dias. Então, se, como tu falou, a partir do 1 ano começou a ser acompanhado direitinho de 3 em 3 meses, não vai chegar a 120 dias. Então, não vai ser pego pela trava. Então, vai ser encaminhado para repasse. Aí a gente é uma questão que a gente vai ver como vai funcionar essa trava, né? Mas é importante ter essas faltas justificadas por uma questão da metodologia do programa. A gente não Sim. pode. Então, o que que aconteceu no município nesse período? A gente precisa compreender, porque é assim que a gente faz o monitoramento da política aqui. Se essas crianças estão sendo acompanhadas, como é que está sendo o alcance do programa, tudo isso a gente vê através do sistema. Ok. Obrigada. Então, acho que é bem. Acho que tem mais uma pessoa. A Angélica tá com a mão. Angélica. Oi, tudo bem? Bom Oi, dia. sabemos. Dia. A gente, no nosso município de Dom Pedro de Alcântara não tem atrasos, não tem nada em falta, mas é uma dúvida minha em relação caso aconteça. Sempre que a gente não tiver, vamos supor que uma criança foi embora e a gente não tem mais as informações e ficar em falta, né, ficar em vermelhinho. Através da justificativa, automaticamente a gente entra ali, coloca a data certa, coloca a justificativa, não vai ficar em vermelhinho, vai Vai ficar ficar... rosa. Ah, entendi. E o rosa é como se mostrasse ali que está faltando alguma coisa, mas está com a informação correta de que vai ser ajustado, tipo isso. O rosa ele indica que foi inserida uma informação, né? Que não é uma lacuna, nem o Tá. falta. O falta a gente não sabe o que aconteceu, né? Porque tá Aconteceu faltando. vai ser rosa também, então por isso que eu estava perguntando, eu vi que vocês explicaram ali, mas enfim, Isso. colocando justificativa, caso aconteça isso, vai ficar em rosinha, mas não tem problema nenhum. Isso, vai ficar justificado que aí pro sistema tá ok, né? Tá Tem uma bom, certo. informação. Voltando. Mais uma dúvida. Quando está em aval, significa que Que falta a avaliação da faixa etária, que foi colocado um descritivo trimestral, porém a criança já alcançou aquela faixa etária que deve ser avaliada. Então, precisa incluir essa avaliação. Aí a gente falou aqui na live como é que funciona, como insere, né, direitinho, tem que olhar bem a data que coloca, porque a avaliação só fica disponível quando a criança fecha a faixa etária. Então, tem que colocar direitinho uma data ali, que daí vai abrir o campo de avaliação. Ok, obrigada. A menina fez Peraí. A Anne? Eu? Assim, ó, o QR Code para presença e para as questões vai ser colocado no EPIM? Não, assim, ó, a gente colocou no chat aqui do Teams a lista. O que vai ser colocado vai ser no CISPIN, essa apresentação e o PDF da apresentação. É no CISPIN. No CISPIN, tá. Tá bom então. Então, mas e como é que tu vai registrar a tua presença? A gente tem no chat também, Anne, aqui tanto a lista de presença quanto a avaliação do encontro de hoje, tá? Ah, tá bom. Pode abrir o chat aqui que vai ter disponível. Tá bom. Obrigada, pessoal. Tá bem, gente? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão, alguma pontuação sobre o encontro de hoje, algum comentário. Isso aqui. Caso contrário, acho que a gente pode ir se encaminhando para o encerramento. Então, a gente agradece muito a participação de todos vocês. A gente espera que tenha sido um momento aí, uma manhã de trocas, né, de experiências, de aprendizados a respeito desse sistema. É muito importante que quem não fez lá as formações que a gente comentou no início, que eram imprescindíveis para o encontro de hoje, consigam realizar, né? E, enfim, e aí a gente vai se falando, né? A gente tem os apoiadores regionais que estão todos à disposição de vocês. A gente tem a presença da Uneura também, que estava presente hoje, a Aldete, a Agatha, o Ayrton, a Renata. Então, agradecer também o grupo estadual aí que estava com a gente hoje e vocês todos aí do estado inteiro que estão aí participando com a gente hoje também nessa manhã. Tá bem, gente?
Então, um abraço em todos vocês, em todas vocês também. Fiquem bem e nos vemos, certo? Tchau, gente. Um bom dia para todos. Tchau, tchau.